paixão de mulher. Júlia, escondida, aproveita para comer os biscoitos feitos por Lemarcus e fica encantada. Lemarcus e Marcela organizam o cardápio para o almoço de aniversário de Sebastian. Bernardo observa uma foto de Carlos. Júlia procura por Paula. Ivan recebe uma foto de Sebastian e Gaivota juntos. Carlos Mário questiona o pai sobre o motivo de ele não querer que ele permaneça no bar. Pedro ressalta que o filho deveria saber, já que tem uma memória incrível. Márcia tenta acalmar o marido, mas Carlos se irrita. Ele observa que se lembra das coisas boas, como o pai querer que o bar fosse a atração principal da cidade, e afirma que sempre quis ajudar o pai. O mais velho agradece e diz que sempre cuidou sozinho e bem do bar. Carlos conta que trouxe um aparelho de som maravilhoso da China e diz que mandará Wilson instalá-lo no dia seguinte. Pedro afirma que é sempre dinheiro sujo e diz que o negócio do filho não tem nenhuma taça comprada com dinheiro limpo e decente, como ele havia ensinado. Ele ressalta que Carlos não é bem-vindo ali, principalmente por não saber tratar uma mulher, e pergunta se o filho já ouviu tratar a mãe dele como ele trata a esposa. Pedro se retira da mesa. Márcia comenta que o marido e Ivan são parecidos. Ela observa que ambos têm problemas com os pais. Carlos estranha e pergunta como ela sabe disso. A mulher disfarça, mas destaca que ele disse que Otávio infartou por causa do Ivan. Carlos se recorda e confirma. Wilson chega e avisa que terminou o serviço. Carlos chama a esposa para irem embora. Lúcia gosta dos planejamentos que Marcela fez para o casamento. Lucrécia recebe uma foto de Sebastian com Gaivota. Ela mostra para Lúcia e revela que a mulher é uma colhedora de café. Lúcia se lembra do vídeo que Sebastian recebeu e conta que foi Marcela quem enviou. Lucrécia destaca que Gaivota trabalha na fazenda. Lúcia enfatiza que Júlia precisa saber disso. Lucrécia concorda e ressalta que Gaivota não é mulher para Sebastian, ou talvez sirva. Carlos comenta com a esposa que não gosta dos valejos e deseja que eles não sejam felizes. Márcia pergunta se isso é inveja por eles serem mais ricos que ele. O homem nega, mas logo confirma, dizendo que espera que um dia os valejos comam na palma da mão dele. Júlia agradece à filha, mas afirma que pretende cozinhar o almoço do aniversário de Sebastian ela mesma. Lemarcus se oferece para ajudá-la. A matriarca observa que Margot já é suficiente. Ivan pede para a mãe convidar Lucrécia para o almoço. Júlia pede a Marcela que pegue o celular para ligar logo para Lucrécia. Lucrécia tenta consolar a amiga e afirma que Sebastian está se sentindo só e pegou a primeira que viu. Lúcia ressalta que esse não é o estilo de Sebastian e afirma que deve ter sido essa mulherzinha que o seduziu. Lucrécia confessa que a mulher não é feia e comenta que os homens gostam de mulheres assim. Júlia liga para Lucrécia, convidando-a para o aniversário de Sebastian. A mulher comenta que está com Lúcia. Júlia diz que Sebastian irá adorar. Ela conta para os filhos que Lúcia também virá. Marcela observa que a mãe deveria ter perguntado o que Sebastian acha. A matriarca ressalta que Lúcia será sempre bem-vinda. Sebastian e Gaivota dançam agarrados no bar e conversam sobre a viagem. O Valerro decide viajar no dia seguinte ao meio-dia para passarem o fim de semana sós. Ivan conversa com Carlos Mário. O homem tenta fazer com que Valerro consiga mais dinheiro para ele. Ivan se recusa. Carlos afirma que dará 30% a mais do combinado e diz que Ivan terá dinheiro suficiente para satisfazer todos os seus desejos. Ivan observa que isso é muito arriscado. Carlos concorda, mas ressalta que basta fazer as contas do valor que irá ganhar. Ivan conta que estão realizando uma auditoria na empresa e, por isso, não pode dar uma resposta imediata. Gaivota diz ao amado que irá falar com a mãe e, depois, ligará para confirmar. Eles se beijam apaixonadamente em despedida. Sebastian pede para ela não demorar a ligar. Gaivota chega em casa e encontra a mãe tricotando. Carmela pergunta se ela viu Sebastian. A mulher confirma e conta do convite para Salento. A mãe se preocupa com ela passar a noite fora e com quem. Gaivota ressalta que é apenas um passeio e pede que a deixe aproveitar o pouco tempo que tem juntos. Carmela questiona para que criar expectativas com um homem que logo irá embora. Gaivota observa que pensará nisso depois e afirma que não deixará de viver o que sente por medo do que vai acontecer. A mãe diz que não concorda. Gaivota pede para a mãe não ver apenas o lado negativo e afirma que precisa da bênção dela para viajar tranquila. O pai de Lúcia liga para ela, mas a mulher não atende. Lucrécia e a amiga conversam sobre Sebastian e Gaivota. Marcela lamenta com o irmão o fato de Lúcia vir amanhã para a fazenda. Sebastian afirma que será ótimo,
pois viajará com Gaivota. A mulher questiona o almoço. O homem diz para eles aproveitarem, pois ele só quer passar um tempo com Gaivota. Ele ressalta que podem comemorar em outro dia, quando Lúcia não estiver. Marcela pergunta se ele tem medo da ex. O homem nega e esclarece que apenas não quer que ela sofra vendo-o com outra mulher. A mulher afirma que o irmão não precisa ser tão correto e diz que poderia inventar uma desculpa ou não se encontrar com Gaivota na fazenda. Sebastian fica pensativo e comenta que precisa confirmar se Gaivota poderá ir, pois ela precisa pedir permissão à mãe. Ele liga para Amada, que conta que Carmela deixou ela ir. O homem fica animado e diz que vai buscá-la na praça da cidade. Gaivota fica um pouco cabisbaixa. Marcela questiona o motivo dele buscar a moça na praça e não na fazenda. Sebastian responde que está seguindo o conselho da irmã, mas que, se fosse por ele, pegaria Gaivota na fazenda mesmo. Marcela pede para o irmão se comportar como um cavalheiro e não magoar a moça. Arthur comenta com Paula que gostaria de morar no país. A mulher sugere que algum dos irmãos a ajude a conseguir emprego. O homem diz que não sabe como os irmãos poderiam ajudar em algo que ele precisa aprender por si mesmo. Paula pergunta se ele não precisa mais dela. O gringo afirma que para isso não, e se aproxima dela. A mulher diz para ele ir embora antes que a mãe dela o veja. Eles se despedem com um selinho. Margot serve o café da manhã. Lemarcus comenta que fará cocada, o doce preferido de Margot, e diz que foi Marcela quem contou. Júlia ressalta que por isso a filha está tão gordinha. Marcela se sente um pouco ofendida. Bernardo chega para o café e diz que o irmão poderia antecipar o casamento para que ele vá logo para Bogotá. Sebastian chega e todos o parabenizam. Bernardo pergunta para onde ele vai tão cedo. O homem diz que irá abastecer o carro porque tem uma viagem a trabalho. Júlia reclama, dizendo que é impossível ele viajar, pois está preparando o almoço para ele. Sebastian ressalta que tem compromissos. A matriarca enfatiza que ela mesma irá cozinhar e conta que Lucrécia e Lúcia virão. Gaivota canta enquanto arruma a mala. Carmela pergunta sobre a viagem e diz para ela pensar bem no que está fazendo. Ela recomenda que a filha imponha suas condições, pois o homem deve ir até onde ela quiser. Sebastian agradece a mãe pelo almoço, mas reforça que já tem uma viagem marcada. Júlia pergunta se ele não quer ver Lúcia e diz que, como sempre, Marcela contou a ele. A mulher finge surpresa. Sebastian confessa que Lúcia ficou muito chateada e prefere não encontrá-la. Bernardo comenta que não tem escapatória, pois os dois são padrinhos de Ivan. Júlia pede para ficarem a sós. Ivan analisa dados econômicos da empresa. Pablo afirma que os hackers já estão em ação e tudo está caminhando bem. Ivan diz que espera que funcione, pois o irmão está de olho nele e as suspeitas do pai cairiam sobre ele. Júlia pergunta ao filho se existe possibilidade de reconciliação com Lúcia. Sebastian nega e diz que só gosta dela como amiga. A mulher lamenta e diz que ela e Otávio sempre pensaram que Sebastian seria o primeiro a se casar, e que, por isso, nunca exigiram que ele ficasse preso à fazenda. Sebastian sugere marcar outro dia para comemorar o aniversário. Júlia fica irritada por ele viajar mesmo assim e acusa-o de preferir estar com uma estranha do que com a própria mãe. Gaivota canta enquanto colhe o café. Marcela a escuta cantar. Lemarcus comenta que, como ele, Gaivota adora cantar, mas evita por respeito à mãe. Ele pergunta se Marcela vai gastar todas as economias no restaurante. Marcela confirma e diz que pretende transformar a fazenda num restaurante e ponto turístico. Lemarcus e Bernardo gostam da ideia, mas ressaltam que Ivan não gostará. Lemarcus vai à cozinha preparar uma refeição. Marcela comenta que Bernardo está desanimado e diz que ele não precisa contar nada se não quiser. Ela observa que Carlos deve ter dito algo forte para deixá-lo tão mal. Bernardo muda de ideia e pergunta se ela já pensou no nome do restaurante. Margot conversa com Ivan sobre o futuro do filho e pede um aumento de salário para comprar um apartamento. Ivan questiona se ela não está se arriscando demais. A mulher afirma que ajudou muito a família Valerro. Gaivota se preocupa com a demora na pesagem do café. Paula fala com o irmão sobre arrumar um emprego para Arthur na fazenda. Ivan afirma que não conhece o homem e nem sabe no que ele é bom. Paula ressalta que sempre esteve ao lado do irmão mesmo sem concordar com tudo. Ivan muda de ideia e diz que será mais fácil ajudá-lo na fazenda. Júlia reclama do descaso de Sebastian. Marcela observa que a mãe é dramática e lembra que ele tinha planos. A matriarca acusa a filha de ter ajudado Sebastian a planejar a viagem. Marcela nega envolvimento, mas confessa que contou ao irmão que Lúcia viria. Bernardo diz que o importante é apoiar o irmão.
Júlia discorda e afirma que as pessoas escolhem o que lhes convém. Ela destaca que os filhos parecem ter esquecido disso ao escolher seus parceiros. Lemarcus concorda e diz que falou isso para Marcela, mas ela não ouviu. Bernardo ri. Júlia sai do local, aborrecida. Gaivota pede para a mãe entregar o café por ela. Carmela ajuda. Margarida pergunta para onde Gaivota vai. Carmela desconversa, reclamando do calor. Bernardo pede para a mãe não ficar triste e explica que era brincadeira. Júlia ressalta que se preocupa muito com os filhos e afirma que eles são o mais importante para ela. Ela critica, dizendo que Ivan tem razão e que Sebastião não liga para a família. A mulher ressalta que, adulto ou não, mostrará que ele ainda precisa respeitá-la. Aurélio comenta que Carmela colheu bastante café. A mulher explica que foi o dela e o da filha. Margarida comenta que a garota parecia apressada para encontrar alguém. Aurélio observa que Gaivota estava muito alegre. Carmela ressalta que o trabalho delas é durante o dia e pensou que não haveria problema. Aurélio concorda, mas pede que, da próxima vez, Gaivota avise. Gaivota vai até a cidade para esperar por Sebastião. O Valerro logo chega para buscá-la, explicando que precisou arrumar o jipe. Eles partem rumo a Salento. Júlia conta a Ivan que Sebastião viajou a trabalho e diz que, provavelmente, era apenas desculpa para não ver Lúcia. Ivan revela que a ideia dele não deu certo, pois Lúcia e Lucrécia querem ficar na fazenda. Ele se despede da mãe e liga para Aurélio, perguntando se Gaivota está na fazenda. Aurélio acredita que sim, pois acabou de pesar o café dela. Ivan pede que ele verifique e depois o informe.